O Bahia fez uma proposta oficial por um atacante, centroavante, que se destacou na Série A esse ano e um jogador que foi oferecido ao Flamengo. Eu vou contar essa história para vocês, o mercado da bola está começando a dar uma agitada. Tem também a tabela com datas e horários dos jogos do Flamengo no Super Mundial e teve também despedida hoje no Ninho do Urubu, Marcos Braz, se despedindo dos atletas. A gente vai contar como é que foi essa despedida aí. Vamos para as informações, eu vou começar com uma notícia boa. Sim, Bruno Henrique vai jogar, a informação que a gente acabou de trazer em primeira mão nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram. Publiquei o seguinte: o STJD acabou de deferir o pedido do Flamengo e Bruno Henrique poderá jogar nesse domingo contra o Vitória na despedida de Gabigol. O atacante era dúvida por conta de uma suspensão, mas o jurídico do Fla conseguiu a liberação, ou seja, o jogador está apto a entrar em campo e provavelmente fará dupla de ataque com o Gabigol. E repito o que eu falei na minha introdução: torcedor rubro-negro que marcará presença no Maracanã, eu estarei lá, inclusive, para ver essa despedida do Gabigol. Poderá ver, terá a chance de ver a última fusão. Vai que Bruno Henrique faz um gol, ele comemora com o Gabigol, Gabigol faz um gol, ele comemora fazendo a fusão com o Bruno Henrique. Eu espero que assim seja. E torcedor rubro-negro, desfrute. Não gosto do Gabigol. Desfrute do momento. Eu amo o Gabigol, vou sentir saudade. Desfrute do momento. É só isso que eu falo para vocês, porque eu acho que os torcedores, e eu me coloco nisso, os torcedores do Flamengo só terão noção dos feitos do Gabigol com a camisa do Flamengo daqui a muitos anos mesmo, tá? E repito, eu não estou aqui obrigando ninguém a considerar Gabigol ídolo. Você considere, se você quiser, isso aqui é uma democracia. Hoje teve o último treino lá no Ninho do Urubu, e ao fim da atividade, Marcos Braz reuniu os jogadores, se despediu dos jogadores, se despediu dos funcionários, eles que Marcos Braz esteve aí como VP de futebol do Flamengo durante 6 anos, né? Começou lá em 2019 e está indo até agora. Eu acho que não era para ir até o final, mas o Landim sempre bancou o Marcos Braz, tanto é que o Marcos Braz chegou a morder um torcedor e mesmo assim foi mantido. Felipe Luiz também pediu a palavra, fez um discurso lá, agradeceu aos dirigentes, foi cerca de 15 minutos ali esse bate-papo. É algo que acontece sempre ao término da temporada, mas no caso do Marcos Braz é uma despedida porque ele disse nesse discurso dele aí que ele vai focar na vida pessoal dele, a ver qual será, digamos, a próxima empreitada do Marcos Braz. Eu acho difícil ele sair do futebol, cara. Ele é um cara que é muito apaixonado pelo futebol. Mudando de assunto, vamos falar de Super Mundial, pessoal. A FIFA confirmou as datas e os horários dos jogos do Flamengo para o Super Mundial. O Flamengo vai estrear no dia 16 de junho, tá? Uma segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, contra o Esperance, da Tunísia. O outro jogo vai ser no dia 20 de junho, uma sexta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, contra o Chelsea. E o Flamengo finaliza a primeira fase contra o León do México no dia 24, uma terça-feira, às 22 horas, 10 horas da noite, tá bom? Então fica aí anotado, já se programa, porque no meio do ano que vem o Flamengo vai disputar esse Super Mundial, que vai dar uma visibilidade e dinheiro também ao Flamengo de uma maneira absurda. Mudando de assunto, galera, o lateral direito Wesley venceu a concorrência do Bernabé do Internacional, que é um baita jogador, Bruno Gomes também do Internacional e Hércules do Fortaleza conquistou o troféu de craque Vale Investir do mês de novembro do Brasileirão. Por meio de suas redes sociais, o Wesley comemorou lá esse troféu. Enfim, tá jogando muita bola, não seria nenhum absurdo se ele fosse chamado pelo Dorival Júnior na última convocação para a seleção brasileira. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Matheus Cunha do Flamengo desperta interesse do Bahia para 2025. Segundo o jornalista Yuri Santana, pessoas próximas ao jogador preferiram não comentar sobre a movimentação, mas exaltar o clube baiano. O Bahia é um grande clube, com um grande projeto e tem um grande treinador, fecha aspas. Reserva no rubro-negro, o goleiro disputou apenas 12 partidas na temporada e tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. Isso aí é uma informação do Yuri Santana. Eu não tenho a confirmação do Bahia, tá? Se o Bahia de fato quer o Matheus Cunha. Mas eu fui apurar e eu descobri uma outra situação que já vou trazer para vocês. Mas o que eu sei é o seguinte: o Bahia queria o Hugo Souza acabou sendo comprado pelo Corinthians. O Bahia já sondou o Everson do Atlético Mineiro, mas percebeu que será difícil.
faz sentido o Bahia procurar o Matheus Cunha. Agora, se ele tem nível igual do Hugo Souza, igual do Everson, para chegar a ser titular no Bahia, isso aí é uma outra discussão. Eu não acho que tenha, tá? Não acho que o Matheus Cunha é um goleiro top para ser titular absoluto num time que pensa em brigar pela Libertadores, por exemplo, que é o caso do Bahia. Mas fica aí essa informação, repito, do jornalista Yuri Santana. E quando eu fui tentar confirmar essa informação, eu descobri uma outra informação que envolve o Flamengo de uma maneira indireta. O Isidro Pita, atacante do Cuiabá, paraguaio, 25 anos, jogou muita bola na Série A, mesmo o Cuiabá sendo rebaixado para a Série B. Ele tem 25 anos, repito, jogador de seleção paraguaia. O Bahia fez uma proposta oficial ao Cuiabá e o Cuiabá rejeitou nesse sábado, tá? Além do Bahia, o Colo-Colo do Chile já havia feito proposta ao Cuiabá pelo jogador, o Olímpia do Paraguai também, mas essas três propostas com valores abaixo daquilo que o Cuiabá quer receber para negociar o Isidro Pita. O Cuiabá quer se desfazer do jogador, até para diminuir a folha salarial pensando na Série B, mas não vai vender o jogador por um valor que eles não considerem ok. E onde eu quero chegar, por que é de uma maneira indireta? Porque o Isidro Pita ele foi oferecido à diretoria do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo, o mercado sabe, todo mundo sabe que o Flamengo vai buscar um centroavante. Saída do Gabigol e tem também o tempo inativo do Pedro, não sabe quando que o Pedro volta e como volta, ainda tem isso. E o Isidro Pita ele foi oferecido ao Flamengo. Eu, particularmente, não acho nenhum absurdo o Flamengo um dia fazer uma proposta pelo Isidro Pita. Mostrou ser bom jogador, mas tem que ver como ele vai vestir a camisa do Flamengo, se vai sentir a pressão, tudo bem, isso aí é um outro debate. Mas eu acho que o Isidro Pita seria um jogador, assim, um bom reserva, talvez, do Pedro, mas resta saber se o Felipe Luiz aprovaria, porque eu acho que a montagem do elenco tem que passar pelo treinador. E, independentemente de quem vença a eleição, e para mim está entre BAP e Rodrigo Duns, os dois candidatos já falaram que vão manter o Felipe Luiz, por isso que eu falo isso sobre o Felipe Luiz. Mas fica aí a informação sobre o Isidro Pita, oferecido ao Flamengo. Vários outros clubes já sondaram. Isso é tudo informação que eu confirmei com o Cuiabá, tá, pessoal? Tudo apurado lá. Então, faz total sentido. Paulo, Flamengo, com a possibilidade dos clubes brasileiros, a partir do ano que vem, poder contar com 10 ou 12 jogadores estrangeiros, é isso? Não vi essa determinação ainda não. Você não acha que deveriam ter pelo menos 2 jogadores europeus? O Paulo, acho que nós temos que ter um jogador bom. Se vai ser europeu, sul-americano, brasileiro, não interessa, tem que ter jogador bom. O Hugo diz, o título do brasileiro foi jogado fora quando tivemos a seguinte sequência, Flamengo 1-1 Cuiabá e Flamengo 1-2 Fortaleza ainda em julho. Mas eu acho exagerado dizer que ele foi perdido aí, né? Ele foi perdido porque não foi levado a sério pelo Tite em momento nenhum. O PF Fla-Fla diz que sai de Vitória amanhã para votar segunda na Gávea. Aliás, a pesquisa de hoje é justamente sobre quem vocês acham que vai ganhar a eleição. E está da seguinte maneira, já temos 1.305 votos, 56% apostam no BAP, 37% apostam no Dunche e 7% apenas apostam no MGM, Maurício Gomes de Matos. Temos até algumas imagens hoje, que eu separei aqui na minha timeline. Olha aqui, ó, essa imagem aqui diz respeito àquilo que eu estava falando sobre a possibilidade muito mais provável de o Maurício de Gomes de Matos, se por acaso resolvesse desistir, coisa que eu acho que ele não vai fazer, está aqui, ó. Túlio Rodrigues, que estava lá na Gávea, botou a foto aqui, ó. Clima amistoso entre os candidatos da chapa 1 e 2. Maurício Gomes de Matos, BAP, Wellington Silva e Willeman. Detalhe que Maurício Gomes de Matos não está com a camisa da sua própria chapa. Ou a camisa da chapa dele é preta. Então, o vice dele não está com a camisa. Esquisito isso aqui, hein? O Wellington Silva, acho que não está com a camisa ele está parecendo com a camisa igual a da chapa 1. Mas, enfim, então eles aqui num papo bem informal. Em compensação, olha aqui, deixa eu mostrar uma outra foto aqui.
que mostra como realmente o Maurício não tem nenhuma chance. Olha aqui, ó. Esse é o grupo do Maurício Gomes de Matos hoje na Gávea. Gente, não tem 200 pessoas aí. Não tem 200 pessoas. Maurício, não vai dar, não, viu? Agora, não estou entendendo. Todo mundo de azul e você de preto, Maurício. Que raio de foto é esse? Eu, hein? O Anderson disse: eu não quero o BAP por não garantir o Felipe. O Hugo lembra: perdemos os 2 jogos para o Botafogo, empatamos e perdemos para o Fortaleza, empatamos os 2 jogos. Como ser campeão do Brasileiro assim? Aí sim é um bom argumento. Rodrigo Carvalho: boa noite, Renato. Jaguaruana, do Ceará. Jaguaruana. No Ceará ligado. Valeu. Notícia sobre Oscar? Não. Não tenho nenhuma notícia sobre Oscar. Só sei que ele encerrou lá a passagem dele pelo futebol chinês, né? Agora, enquanto não tiver o novo presidente, não vai ter notícia nenhuma de contratação, gente. Continuo achando que o Caleri cairia com uma luva no time do Flamengo. E vejo que o São Paulo não conseguirá segurá-lo no elenco. Será que não? Porque o São Paulo não vai querer liberar o Caleri de maneira nenhuma, né? Tchau, Landim e BAP. Segunda-feira, MGM vai revolucionar o Flamengo. Gabriel, seria bom, mas infelizmente não vai acontecer, não. O mordedor de virilha deu adeus, Ouso, com o bolso cheio de dinheiro com suas negociações, diga-se passagem. Mas isso aí quem está dizendo é você, né? Eu não posso falar isso sem poder provar. Mas tem uma foto, sim, da despedida do Marcos Braz. O último treino, né, que ele teve como vice-presidente de futebol. Certamente que ele amanhã vai aparecer feito papagaio de pirata lá, né? Com certeza absoluta. Está aqui mais um post do Paparazzo. Até o fim do último treinamento da temporada, Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, se despediu dos jogadores e funcionários do clube. O dirigente está deixando o cargo. Braz reuniu atletas, comissão técnica e membros do departamento de futebol no campo para agradecer e explicou sua decisão de deixar o Flamengo. Agora seu foco será na vida pessoal a partir de 2025. Chamado Papo para Inglês Ver. Está lá o Marcos Braz, bem mais magro, tá aprendendo, hein? Tá malhando, né? Mas não se iludam. Não se iludam. Se o Dunst ganhar a eleição, rapidamente o Landim, como CEO, vai dar um jeito de chamar o Marcos Braz de volta. Ou então, o que é pior, ele vai continuar agindo com uma eminência parda junto ao Landim, sem ter cargo. O resultado da eleição sai que horas na segunda? Deve sair no início da noite. Luiz Sérgio Torta, RMP oficial, está me parecendo que o BAP está arriscando muito e não garantir o Felipe Luiz. Já vi muitas eleições perdidas no último dia por falta de posicionamento firme do candidato. É verdade. O Anderson Medeiros diz a mesma coisa. BAP ainda vai perder essa eleição por não garantir o Felipe Luiz. Mas o Hugo volta aqui com os resultados que rebaixam o Fluminense. Palmeiras 1-0 no Flu, Bragantino 1-0 no Criciúma e Galo 0-0 com o Furacão. O Jair Pontes diz: se o BAP não garante a permanência do Felipe Luiz, então é bom que perca, apesar de antes eu estar torcendo por ele. É inacreditável, né? É inacreditável o BAP, em nome de uma suposta hierarquia que ele vai botar no futebol, ele ficar com essa bobagem de não garantir o Felipe Luiz. Thiago Nunes, acho que o BAP não terá paz com as organizadas, porque o Marcos Braz vai fazer um inferno através delas. MGM ter chance mínima, pelo menos? Eu não acredito nem em chance mínima do MGM, infelizmente. Rafa Savernini, RMP, caso o Dunst seja eleito, quem seria o VP do futebol? Não vejo ninguém falando sobre isso. Já que o mordedor de virilha disse que não ficar, vai ficar sem? Não, eles querem contratar o Diego Ribas,
para ser o suposto CEO do futebol. CEO do futebol? Não, CEO do clube será o Landim. O executivo de futebol, vai. E, segundo o Duncho, vice de futebol não terá tanta força como teve o Braz. Bianca Caran, a RMP, a Marília Ruiz fica te dando alfinetada no TT? Fica. Não vi, não. Nunca vi nada disso, não. A troco de que ela faz isso? Não sei. E confesso que nunca vi, não. Felipe Uire, RMP, boa noite. Por que chamavam o Diego Ribas de Cuecão Ribas? Nunca soube dessa história de Cuecão Ribas, não. Me lembro que chamavam ele de enceradeira de vez em quando, né? Por causa daquela final da carreira dele, né? Que ele já não tinha mais a velocidade de antes, ele pegava a bola e ficava girando para conseguir uma falta, e aí, com a bola parada, ele conseguia dar continuidade à jogada. Paulo Flamengo, com Felipe Luiz teremos grandes chances de sermos campeões de pelo menos 4 competições, e 2 delas serão grandiosas. Deus queira, Deus queira. Gabriel Fora. RMP, Dodien pode votar? Aliás, por falar aqui, o Sérgio, por exemplo, diz que o protagonista era o Bruno Henrique. Gabriel só pegava sobra. É impressionante como é que vocês ficam. Alguns de vocês ficaram com ódio do Gabriel, cara. É um caso raro essa história. Agora que ele vai sair, cara, porra, guarda só a parte boa, pelo amor de Deus. Aliás, tem notícia do Bruno Henrique, né? Quero botar na tela aqui. O Bruno Henrique foi absolvido, então ele poderá jogar. Ele poderá jogar. Quer ver? Deixa eu botar a notícia que saiu. Acabaram também absolvendo o Bruno Henrique. Cadê? Acho que eu não botei aqui, não, mas ele foi absolvido. Ele foi absolvido e vai poder jogar. Isso, inclusive, impacta no possível time do Flamengo. A coluna do Fla, por exemplo, botou essa provável escalação. Eu acho que ela muda a partir da notícia de que o Bruno Henrique foi absolvido. Olha aqui, está aqui o provável Fla da coluna do Fla. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, De La Cruz, Pulgar e Gerson, Michael, Gabigol e Plata. Acho que muda, ou Michael ou Plata saem para entrar o Bruno Henrique. Acho que o mais normal seria até sair o Michael, porque o Plata viria para a direita, que é o lugar dele. Eu não gosto do Plata na esquerda, e o Bruno Henrique entraria na esquerda. Acho que deve ser esse o time provável. Sem o Bruno Henrique, seria esse aí, com Michael, Gabigol e Plata. Agora, o interessante é que já está mais ou menos formado aqui o time principal do Flamengo, né? O que vai mudar é o ataque. Mas aqui, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro é a zaga titular do Felipe Luiz. Pulgar e De La Cruz e Gerson é o meio-campo titular. Sim, pode entrar o Arrascaeta aqui quando estiver bom. Aí o Gerson, muito provavelmente, vai cair um pouco mais pela direita. E vai se formar um 4-4-2 com 2 atacantes, que em condições normais seriam o Pedro e o Cebolinha, por exemplo. Né? O Gerson fazendo um pouco mais o lado direito. Mas esse é mais ou menos o esboço do time do Flamengo do Felipe Luiz. Para amanhã, então, o time é esse, com a provável entrada do Bruno Henrique no lugar do Plata ou do Michael. Eu colocaria no lugar do Michael, embora acho que o Michael está jogando mais que o Plata, mas porque o Plata pela esquerda não me convence. E o Michael também é melhor pela esquerda. Então, eu entraria com Plata na direita e com Bruno Henrique na esquerda. Esse é o provável Flamengo para o jogo de amanhã contra o Vitória. Murilo Melo Filho. Boa noite, RMP. Injustiça do Gabigol não poder usar o microfone. Desrespeito com a torcida. O que ele tinha para dizer já falou, não vai atrapalhar em nada nas eleições. Você acha que o Flávio vai jogar a Vera? Bom, vamos falar por partes. Acho que sim, que o Flamengo vai jogar a Vera. Com o Felipe Luiz não tem outra maneira de jogar. Acho que seria uma loucura você entregar o microfone ao Gabriel. Ele ia esculhambar a diretoria. A diretoria não vai fazer isso na véspera de uma eleição. Aliás, não vai fazer isso, mas mesmo assim pode ser atingida, porque o Gabriel já disse que vai marcar uma entrevista coletiva para segunda-feira.
dia da eleição do Flamengo. A entrevista certamente será durante a eleição. A eleição dura o dia inteiro. E provavelmente ele vai falar cobras e lagartos dessa diretoria. Aguardem as cenas do próximo capítulo. Sanini Júnior, RMP, de candidatos temos um melhor ou um menos pior? Um menos pior. Um menos pior. Anderson Medeiros, o Flamengo não teve um técnico decente desde o JJ. Agora o BAP não garante? Vai perder. João Paulo, esse rebaixamento vai acabar sobrando para o Furacão. Palmeiras vai acabar cedendo um empate para o Flu quando o Botafogo abrir vantagem. Por que o Palmeiras vai abrir vantagem, vai abrir espaço para o Flu? A troco de quê? O Palmeiras vai querer ganhar o jogo e ficar a 3 pontos do campeão. Atlético Mineiro, vice ao quadrado e rebaixado. Pô, se isso acontecer, cara, pode acontecer, né? Mas se isso acontecer... Boleiro, hoje na Gávea eu vi muita gente revoltada com o BAP por causa do Felipe Luiz. BAP perdeu muitos votos, eu também acho que perdeu. Também acho que perdeu. Caio Atlético Paranaense, diz o Murilo Espíndola. O Adson diz, Flores, Cap ou Galinha rebaixados? KKK, que domingo, vou assistir de camarote. Gabriel Flores, empate serve só com a derrota do Flu, que não é garantia. Palmeiras e Fluminense é bem provável a derrota do Fluminense, gente. Valdiglês, boa noite, RMP. No último jogo que me deixou feliz foi a volta do Luiz Araújo. É verdade, ainda tem o Luiz Araújo, gente. Será que ele não vai começar jogando? Voltou querendo mostrar que brigará por posição. Ele me agrada muito. Muito bem lembrado, ainda tem o Luiz Araújo. Agora, pode ser que eles não estejam querendo botar o Luiz Araújo jogar 90 minutos, né? Já que ele teve a tal fratura nos ligamentos ali do joelho, nas coisas meio... na articulação toda do joelho, né? Então, talvez eles não queiram botar o Luiz Araújo para jogar os 90 minutos. Torcida rubro-negra. O momento que ninguém queria que chegasse está prestes a acontecer. A despedida de Gabriel Barbosa, o Gabigol, se aproxima e, para marcar essa ocasião histórica, o nosso artilheiro vai entrar em campo com uma chuteira mais do que especial. É um verdadeiro tributo aos seus anos de glória com o manto sagrado. Uma despedida digna de um ídolo que marcou uma era no Flamengo. A chuteira escolhida por Gabigol para essa despedida se chama Tempo de Ouro. E olha só os detalhes. Ela vem em dourado reluzente, uma cor que simboliza não apenas as conquistas do atacante, mas também a importância de cada gol que ele marcou pelo Mengão. O dourado remete às glórias, aos títulos e à aura de campeão que o Flamengo conquistou com ele em campo. Um símbolo da era mais vitoriosa do clube nos últimos tempos. Além disso, a chuteira especial traz algo que vai emocionar qualquer flamenguista. Ela exibe os principais anos das maiores conquistas de Gabigol com o Mengão. Estamos falando dos históricos anos de 2019 e 2022. Quem é que vai esquecer os gols contra o River Plate na Libertadores de 2019? Ou o título de 2022, quando ele, mais uma vez, provou ser decisivo? Esses números estão ali, na chuteira, eternizados como lembrança dos momentos mais épicos dessa jornada. Gabigol também não deixou de lado a personalização. Seu número 10 e a frase Tempo de Ouro são gravados na chuteira, fazendo uma referência direta à fase de ouro que ele viveu com a camisa rubro-negra. Uma verdadeira homenagem a tudo que ele representa para o Flamengo. E não podemos esquecer, essa despedida não é só de um jogador, é de um símbolo. Gabigol se tornou sinônimo de raça, gols e títulos. Sua jornada no Flamengo vai muito além das 4 linhas. Foram anos de entrega, carisma e identificação com a torcida. E essa chuteira especial é a representação perfeita de um ciclo vitorioso que está se encerrando. Então, preparem o coração, nação rubro-negra. Domingo será um dia de despedida, mas também de celebração. Vamos homenagear o cara que nos deu tantas alegrias, que fez história com gols e títulos inesquecíveis. O tempo de ouro de Gabigol pode estar se despedindo, mas a sua história jamais será esquecida. Obrigado, Gabi. Obrigado por cada gol,
por cada título e por cada momento de emoção com o manto sagrado.